quero que vocês saibam que o meu coração hoje está assim ardendo, assim queimando de alegria de poder compartilhar essa palavra com vocês hoje à noite. Por isso, prepara aí, já abra sua Bíblia, seja no celular, seja no aplicativo aí do seu iPad, e abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17, verso 38, que é um texto incrível, que tem tudo a ver com o desafio que nós estamos encarando agora. Diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje do pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção dos filisteus. O filisteu também vinha a caminho e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: Vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo, darei aos cadáveres de Israel, dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a aproximar de Davi, então se apressou e deixou suas fileiras e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com uma funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrotou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu, lançou sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aleluia por essa palavra que o Senhor deixou para nós. O que ela tem a ver conosco nesse tempo que nós estamos vivendo? A palavra que Deus colocou no meu coração e que chegou a hora de derrotarmos os nossos gigantes. Chegou a hora de enfrentarmos, ou talvez a palavra certa seja encararmos os nossos gigantes. Olhando para o cenário que Davi estava, Israel era o povo escolhido por Deus, o povo separado para vencer todas as batalhas, vencer todas as guerras. Mas nesse momento da história, o povo estava amedrontado, o povo estava assustado e o povo já não sabia mais o que fazer, porque os filisteus estavam avançando, os filisteus estavam confrontando Israel. Israel estava sem saída, Israel estava com medo, embora Israel tinha um rei, embora Israel tinha um exército de guerreiros, nesse momento Israel estava com medo. Israel estava recuando. E aí Davizinho é mandado pelo seu pai para ir ao encontro de Israel, para saber como seus irmãos estavam ali no exército de Israel. E quando Davi chega ali, Davi encontra aquele povo ali murmurando, aquele povo amedrontado, e Davi pergunta: o que está acontecendo?
que está acontecendo com esse povo? E aí ele recebe a notícia de que os filisteus estavam tomando conta do território e tinha um grande gigante. Esse gigante estava afrontando agora Israel. E esse gigante fez essa convocação de que um homem de Israel o derrotasse. Se esse homem o derrotasse, então todos os filisteus se renderiam ao governo de Israel. E todos os homens de Israel estavam com medo, começando pelo rei e também por todo o exército de Israel. Estava todo mundo assustado porque era uma calamidade nacional, porque era um problema que envolvia aquela nação, a nação dos filisteus. Uma vez que Israel ficasse fraco e estivesse debaixo do jugo dos filisteus, outros também sofreriam. Era algo que tinha tudo a ver conosco hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje um confronto. Nós estamos vivendo hoje uma guerra que tomou uma proporção não somente nacional, mas uma guerra que tomou uma proporção mundial. O mundo está sendo abalado por esse vírus. Muitas pessoas estão se sentindo confrontadas, muitas pessoas estão se sentindo amedrontadas, muitas pessoas não estão sabendo como reagir nesse novo cenário, que postura ter nessa nova experiência tão inesperada. Ninguém esperava esse confronto, ninguém esperava essa situação, tantos presidentes sem saber o que fazer, quantos governadores estão com medo, quantas pessoas estão sem saber o que fazer da agora para frente. Davi, quando ouve que ali tinha um gigante, que esse gigante estava afrontando Israel, estava chamando Israel para o confronto, Davi falou, ok, eu estou aqui, eu vou encarar esse gigante. O irmão de Davi ficou bravo com Davi. Saul recebeu a notícia e falou, traz Davi aqui, eu quero conversar com essa pessoa. A Bíblia diz que Davi era um homem simples, um homem pelo jeito baixinho, simples, ruivo. E Davi vai até Saul. E Saul fala, ok, você quer mesmo enfrentar esse gigante? Davi falou, eu quero. Porque quando eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, uma vez eu tive que encarar um urso, um leão. E eu consegui tirar as ovelhas da mão desse leão. E Saul ouve aquela história e fala, ok, então vem cá, eu vou te dar a minha armadura para você ir ao combate. E Davi então veste ali aquela armadura. Mas a primeira observação que eu quero trazer para você nessa noite, olhando para esse texto, é que Davi, ele teve visão espiritual. Davi compreendeu que aquela guerra, que aquele conflito que o povo de Deus estava vivendo era algo mais do que territorial, era mais do que uma briga entre duas nações, era algo espiritual. E Eclesiastes capítulo 8, verso 5 diz assim, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Preste atenção nisso. O coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Davi, quando ouviu tudo aquilo, Davi parou e discerniu. O tempo é tempo de guerra, é tempo de batalha. O povo está com medo. O povo está recuando, ninguém quer encarar esse gigante. Alguém tem que agir. E Davi discerniu o tempo e ele agiu com sabedoria. Ele agiu debaixo da mão poderosa de Deus. Olhando para a história de Davi, olhando para a história desse homem tão simples e um homem tão corajoso, tão vitorioso, eu pensei, eu também posso vencer. Meu irmão também pode vencer. A igreja pode vencer. A Bíblia nos diz que nós somos chamados para ser mais que vencedores. Então, olhando para a história de Davi, nós podemos entender que Deus quer nos ensinar a discernir o tempo e também o modo da gente agir. Precisamos agir. Não podemos mais recuar. Não podemos mais ficar intimidados diante desse cenário. A Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós temos experimentado isso. A igreja do Senhor Jesus não parou porque ela não pôde por algum tempo se reunir dentro dos templos. Nós somos templo, nós somos casa de Deus. A igreja do Senhor continuou atuando.
trabalhando através dos meios de comunicação, trabalhando também através de ajuda, de assistência. A igreja continuou avançando, a igreja continuou fazendo o seu papel de igreja. Mas eu quero dizer a vocês que nós precisamos discernir esse tempo agora. E precisamos agir de uma forma alinhada à vontade de Deus, alinhada ao propósito de Deus, alinhada ao chamado que Deus tem para você, ao chamado que Deus tem para cada um de nós. Deus não nos trouxe para Filadélfia por acaso. Nós não caímos aqui de paraquedas por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele te escolheu. Olhando para Davi, o meu coração encheu de esperança. Eu quero trazer rapidamente para a gente algumas observações. Por isso fica aí bem ligado, porque essa palavra vai falar ao seu coração. Davi discerniu o tempo, mas ele agiu com um modo que tem tudo a ver com a postura que nós temos que ter como cristão. O modo de Davi agir. Sabe o que ele fez? Saul falou, vem cá, veste a minha roupa. Coloca aí o meu escudo, a minha couraça, o meu capacete, a minha espada. Vai para a guerra. E a Bíblia diz que Davi vestiu isso. E 1 Samuel nós lemos, e ele diz assim, que ele vestiu, 1 Samuel 17, você pode checar aí, e falou, não, mas eu nunca usei isso. Isso não serve para mim, isso não cabe a mim. Então, quando Davi veste aquela roupa de Saul, ele viu, isso não encaixa comigo. E aí Davi retira aquela roupa, mas Davi tinha falado algo para Saul, que está no versículo 34, eu quero ler para vocês, ele diz assim, este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, bati nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Qual foi a atitude de Davi? Davi não foi vestido com a roupagem de Saul. Davi não foi para a guerra, não encarou o seu gigante, os seus desafios, os seus medos com a roupagem do rei, embora fosse o rei, embora fosse Saul que deu aquela roupa para ele, que deu aquele privilégio a ele, Davi não quis aquilo. Davi foi confiado na força que Deus deu a ele. Por isso que Davi fala, não, eu não posso ir com essa roupa, eu não posso ir com essa roupagem. Eu tenho que ir com as minhas experiências, com aquilo que eu tenho aprendido de Deus, com aquilo que Deus já me fez vencer. Eu sei que um dia eu tive uma experiência com Deus lá no campo e eu venci. Eu quero ir dessa forma. E Saul falou, vai. Então você vai. E foi assim que Davi foi. Foi para a guerra, foi para a batalha. E eu quero dizer para nós hoje à noite que o que Deus deu para você, o que Deus deu para cada um de nós é o suficiente para que nós possamos vencer os gigantes que estão diante de nós. Talvez você não parou para pensar nisso. Talvez você está intimidado diante, talvez, do vírus, de situações que você está encarando, ou da debilidade do seu próprio corpo, ou talvez da situação financeira que você está vivendo nesse exato momento. Suas preocupações são lógicas, o contexto é real. Mas além disso tudo, eu quero dizer para você que Deus quer te levantar e Deus quer desbaratar, derrotar esses gigantes, mas é através de você, da sua postura. Então, como eu posso aplicar isso para a minha vida? Você não precisa da experiência do outro, embora tenha sido boa, tenha sido edificante. Você não precisa da roupagem do outro, do estilo do outro, da maneira do outro. Você precisa ser você mesmo. Você precisa encarar os seus desafios. Você precisa olhar para frente sabendo, o Senhor é comigo, o Senhor já operou antes na minha vida, eu já tive experiências com Deus no passado, e avançar, e seguir adiante daquilo que Deus tem reservado para você. Davi foi para a guerra contra o gigante na força do Senhor, na roupagem dele, do jeito dele. Davi confiava que Deus estava com ele. Ou seja, a experiência dos outros são edificantes, são boas, mas você precisa ter as suas. E é para isso que Deus está te chamando nesse momento.
Deus está te chamando aí na sua casa, Deus está nos chamando. Chegou a hora de encarar o gigante, chegou a hora de sair da zona do conforto. Nós sabemos que vai haver agora uma mudança, nós vamos ver algumas coisas acontecendo, o comércio vai funcionar em nome de Jesus, você vai ver o cenário sendo mudado, mas você precisa encarar os medos que ainda existem no seu coração. E para você encarar esses medos, você precisa simplesmente ser você mesmo. Um homem que confia em Deus, uma mulher que confia em Deus. Amém? Você pode dizer amém para o seu parceiro que está do seu lado? Outra observação que eu quero deixar para vocês hoje à noite é que Davi não se deixou ser afetado pelo desprezo do gigante. O que aconteceu? Davi foi ao encontro do gigante, o filisteu olhou para ele, vendo que ele era um homem pequeno, desprezou, não é isso que a Bíblia diz? E ele chega a dizer assim para Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Você está achando que eu sou um cachorro? E a Bíblia diz que pelos deuses o filisteu amaldiçoou Davi. Mas sabe o que é interessante? Davi não foi abalado. Davi não recuou por causa dos rumores que ele ouviu. Davi não parou por causa das vozes que vieram para derrubá-lo, para diminuí-lo, para dizer que ele não conseguiria sair daquela situação, que ele não faria diferença coisa nenhuma, muito pelo contrário, que aquela situação ia destruir a vida dele, ia acabar com a vida dele. É isso que o filisteu, o gigante, fala para ele. E Davi, ele prossegue, Davi, ele avança, ele não deixa que essas vozes o derrube. Davi se levanta. Interessante isso. Primeiro, ele rejeita uma roupagem que não é dele. E agora, Davi cala vozes que não procedem do Espírito de Deus. Nessa hora, Davi cala vozes que vêm das trevas. Nessa hora, Davi discerne que aquela voz não vinha do Espírito Santo. Ele entende o tempo. Ele sabia que o tempo era para ele avançar e ele desbaratar aquele gigante. Davi entende que voz é aquela. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. Não importava o que o gigante estava falando. Não importava que o gigante estava humilhando a pessoa dele. Ele sabia quem ele era. Ele tinha experiências pessoais com Deus. E é isso que vai definir a sua história. É isso que vai definir a nossa história. Nós precisamos ter claro no nosso coração quem nós somos. Quem nós somos. Não deixar que essas vozes exerçam influência sobre a sua vida. Sabe? Você é filho de Deus. Davi olhou para tudo aquilo, para aquelas vozes, e o que Davi tinha na mão? A Bíblia diz que ele pegou o cajado na mão, era o que ele usava para cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Ele pega aquele cajado, uma funda, algumas pedras e avança diante daquele cenário de opressão, de medo. Talvez eu ia tremer as pernas naquele momento. Eu não sei qual reação eu teria, mas a vida de Davi, a postura de Davi, me traz hoje uma compreensão de quanto mais entendemos quem nós somos em Deus, mais força teremos para derrubar os gigantes. E é inevitável, todo ser humano vai ter que encarar gigantes, em etapas diferentes da sua vida. Todos nós vamos ter que encarar gigantes. Davi não se detém às vozes da opressão. Davi não para diante das vozes que veio para derrubá-lo. Davi se deixou ser guiado pela presença de Deus. Você e eu precisamos ignorar vozes que não procedem do Senhor. Precisamos discernir isso. O tempo que nós estamos vivendo e o modo que nós devemos agir. Você só precisa ser você mesmo. Escolhido, amado, separado. A Bíblia diz que não fostes você que escolheu o Senhor, João 15:16, mas Ele te escolheu. E esse Deus que te escolheu, Ele não te escolheu para você viver cabisbaixo, se sentindo um homem perdido, um homem abatido. Não. Você precisa se levantar agora na consciência de quem você é.
A Bíblia diz no Salmo 139 que todos os seus dias foram escritos e determinados pelo Senhor. O inimigo não tem poder de diminuir os seus dias na terra e muito menos acrescentar. O Senhor é o Senhor da vida. Se você é fiel ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, descansa. Age na confiança de que Deus já escreveu todos os seus dias e Ele já te capacitou para vencer esses gigantes. A voz do desprezo nunca vem de Deus, vem das trevas. E cuidado com as vozes que você tem ouvido nesses últimos dias. Vozes de medo não vêm de Deus, vêm das trevas. Cuidado com as vozes que você tem ouvido nesses dias. Observe. É necessário discernir o que está se passando. O inimigo não tem poder para te amaldiçoar. O inimigo não tem poder para destruir a sua vida. Uma vez que Deus te escolheu, uma vez que Deus derramou o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, foi Deus que decidiu te abençoar. Foi Deus que decidiu te levantar. Davi entendeu, a resposta vem de Deus. A minha força vem do Senhor. Davi tinha desenvolvido, então, uma comunhão tão pessoal com Deus, que ele decidiu simplesmente usar o que Deus tinha dado para ele. É um cajado que eu tenho, é com um cajado que eu vou. É o estilingue que eu sei usar, então é o estilingue que eu vou usar. É com uma pedrinha que eu vou matar esse gigante. Gente, não teria lógica. Não tem como matar um gigante com isso. Mas a verdade é que a mão poderosa do Senhor estava sobre a vida de Davi. E Davi dá uma resposta. E isso eu quero deixar para nós como observação que alimentou o meu coração. Ele dá uma resposta sábia para Saul e ele dá uma resposta também muito sábia para esse gigante. A resposta de Davi a Saul e ao gigante traz para mim e para você a revelação que nós precisamos hoje para vencer as ameaças do inimigo. Observa lá no versículo 36 do capítulo 17. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Você quer atingir um pai? Toca nos seus filhos. Você quer atingir a Juliana? Mexer comigo? Mexe com as minhas filhas. Você quer atingir um pai? É você mexer nos filhos. Por quê? Porque o pai tem um instinto protetor. Um pai tem zelo. A resposta que Davi fala para Saul nos traz a compreensão de que Davi sabia que ele tinha um pai. Esse pai estava com ele lá no campo quando ele pastoreava as ovelhas. Esse pai é Deus. A resposta que Davi dá aqui ao filisteu nos dá a compreensão de que Davi sabia que quando o gigante confrontou Israel, o gigante estava confrontando os filhos de Deus. E quando o gigante mexeu com os filhos de Deus, o gigante mexeu com o pai. Olha só que coisa tremenda nisso. Se mexer com o filho, mexe com o pai. Davi entendeu, você não afrontou simplesmente um exército de Israel. Você afrontou a Deus. Você confrontou a Deus. E eu não vou contra ti na minha força, com espadas, lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele entendeu que ele tinha um pai, um Deus zeloso, um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus que cuida da sua igreja, um Deus que cuida do seu povo. Ele falou, você afrontou o exército de Deus, então você tentou contra Deus. E essa guerra agora não é minha, essa guerra é do Senhor. Davi foi marchando para destruir aquele gigante, entendendo a guerra não é minha, a guerra é do Senhor. Olha o que diz o texto, capítulo 17, 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espadas, com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem
você afrontou. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Que maravilhoso, que tremendo. O que nós podemos ter para nós? Que postura nós devemos ter diante desses novos confrontos, desses novos gigantes? Olhando para a história de Davi, eu quero dizer para você, seja você mesmo, irmão. Um homem de fé, uma mulher de fé, um homem que começou uma caminhada com Deus e viu tanto cuidado de Deus. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será eternamente, Ele não mudou. Seja você, confie no amor que Deus tem por você, confie na capacidade que Deus te deu, Ele vai te dar novas ideias, Ele vai abrir novos caminhos, Ele é o Deus que abre o caminho no meio do mar para o povo passar. Ele diz que abrirá rios no deserto, fontes no meio dos vales. Ele vai operar algo novo na sua vida. É tempo de prosperar. É tempo de crescer no Senhor. A prosperidade do Senhor é muito mais do que bens materiais. Você vai crescer em maturidade espiritual. Você vai crescer na sua compreensão de quem é o Senhor. E você vai crescer nas suas experiências pessoais de como destruir os gigantes. Mas quais têm sido os seus gigantes hoje? Eu não os conheço. Eu nem imagino qual é o seu gigante. Eu sei que eu tenho os meus. E eu preciso encará-los. Ninguém pode encarar os meus gigantes. Mas olhando para Davi, eu aprendi que eu só preciso ser eu mesma. A Juliana que Deus criou. Criou para o seu louvor e sua glória. Que já tem todos os seus dias escritos e determinados pelo Senhor. Você precisa ser você mesmo. Você vai deixar que essa situação venha te sucumbir? Você vai deixar que todas as experiências que você já teve com Deus até aqui não te dê mais força para andar muito mais com Ele e crescer muito mais nele? Você tem tudo aquilo que você precisa em Cristo Jesus para vencer a batalha que você tem que encarar hoje. Tudo. E outra observação que eu quero deixar para nós hoje à noite é: cale as vozes da mentira. Não dê mais ouvido a essas vozes. Faça como Davi fez. Davi não caminhou baseado no que o povo dizia. Quando ele entra em Israel, ele só escuta notícia ruim. Quando ele anda no meio dos soldados de Israel, que eram homens valentes, experientes em guerra, de repente ele vê um exército fraco. Ele vê um exército recuando. Mas Davi não para diante das vozes do desânimo. Davi não para diante do cenário. E quando Davi vai encarar o gigante chama ele de um nanicozinho, de um baixinho, sem força, sem capacidade. Davi não se deixa ser diminuído. Davi não se deixa ser subjugado, porque Davi entendeu que ele era filho. E filho amado do Senhor, escolhido, ungido do Senhor, separado para a glória do Senhor. E assim também é você. E assim nós somos em Cristo Jesus. Somos família do Senhor. Somos filhos do mesmo Pai. E todo gigante que se levanta contra nós, se levanta contra o nosso Pai. Porque nós somos filhos de Deus. E quando toca em nós, toca também no coração do nosso Pai. E quando o nosso Pai nos vê caminhando em fidelidade, em compromisso, o nosso Pai nos faz vencer essas guerras. E é assim que a gente vence as nossas guerras, entendendo que somos filhos e filhos amados do Pai. Então eu quero deixar para nós hoje à noite essas observações. Primeira observação é: você só precisa ser você mesmo. Você só precisa confiar que Deus te fez do jeito que Ele queria, para o tempo que Ele queria, e você está no momento certo para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Deus já colocou dentro de você a capacidade para vencer. Você vai sim conseguir sustentar a sua casa. Você vai sim, em nome de Jesus, conseguir honrar os seus compromissos.
Você vai sim, como mulher, ver Deus norteando a sua história, conduzindo a sua história. Você vai sim, como homem de Deus, viver na plenitude do chamado e do propósito de Deus. Você precisa crer nisso. Você precisa ignorar as vozes da mentira, as vozes do medo, as vozes que têm tentado te diminuir. Nada disso deve fazer efeito mais na sua vida. Você é o que Deus diz que você é. Você vai viver aquilo que Deus tem reservado para você viver. E você pode contar com o sobrenatural de Deus em todos os momentos da sua história. Quem decide isso é você. Sabe, não foi o pai de Davi que decidiu para Davi, não foi Saul que decidiu, não foi o exército, foi Davi que decidiu. Eu vou lutar, eu vou vencer essa guerra. Davi marcou a história de Israel, marcou a história da sua geração. Davi marcou a sua própria história. Conclusão, amados irmãos, é Deus quem te dá a capacidade de derrotar esses gigantes. É Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Deus quer ver você prosperando em todo o seu caminho. Deus quer que você flua naquilo que Ele já tem para você. E eu quero convidar você a acreditar nisso. É o Senhor que entregará nas suas mãos os seus inimigos. Mas é necessário você lutar. Lutar não com as armas humanas, lutar não com a preocupação de quem eu sou, como as pessoas me veem. Vou usar a roupa de Saul, quem sabe assim eu causo uma boa impressão e eu consigo assim matar o gigante. Não, você não precisa nada disso. Você precisa simplesmente ser você mesmo. Entendendo quem você é em Cristo, meu irmão. Vivendo na plenitude do que o Senhor Jesus separou para você. Não precisa ter medo. É necessário lutar. É necessário avançar. É necessário você encarar as suas batalhas e não fugir delas. Por que que Davi se distinguiu entre todos? Por que que ele permaneceu? Não foi porque ele foi perfeito, não foi porque ele nunca falhou, não foi porque ele nunca teve medos também. Você lê os salmos de Davi, as composições de Davi, você conhece um pouco do coração de Davi. Foi porque Davi entendeu que ele tinha um Deus que era Pai, que o formou para o louvor da sua glória e que ele poderia confiar nesse Deus e viver na plenitude da vontade de Deus para a vida dele. E Davi marcou a sua história. E eu te pergunto hoje à noite, o que você precisa encarar agora? Eu quero que você saiba, você pode encarar sim. Você pode se levantar na força do Espírito Santo. Você pode sim, simplesmente com uma funda e algumas pedrinhas na sua mão, ver esse grande gigante sendo derrotado. E sabe o que é mais interessante? Que Davi nem tinha uma espada na mão. Davi pega a própria espada do gigante e vai lá e corta a cabeça dele. Deus vai te dar tudo o que for necessário para que você veja o seu inimigo debaixo dos seus pés. A Bíblia nos diz, lá em Romanos, se Ele não nos poupou o seu próprio filho, porventura Ele te pouparia outra coisa. Você é amado, meu irmão, você é amada. Deus quer ver seus filhos vencendo. Qual é o pai que não quer ver seus filhos vencendo? Qual é o pai que não quer ver seus filhos se dando bem na vida? É essa a vontade de Deus para você? Essa é a vontade de Deus para nós? Então eu quero te encorajar nessa noite. Levanta. Pega aquilo que você já tem, a capacidade que Deus já te deu. Manda embora essas vozes da mentira a partir de agora. Se levante, porque é tempo de encarar os seus gigantes. Vamos orar nesse momento? Quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar seu coração na presença de Deus, confiando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar agora na vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora. Senhor, seja através do YouTube, seja através do Facebook, seja esses irmãos da equipe que estão aqui comigo. Pai, eu quero te pedir a graça e o poder sobrenatural do Espírito Santo. Senhor, vem nos envolvendo de uma forma sobrenatural.
e nos levantando na força do Espírito Santo. Como o Senhor capacitou Davi, como o Senhor ungiu Jesus e como o Senhor também fortaleceu os discípulos, assim seja a força do Senhor sobre nós, para que nós possamos vencer os desafios de cada dia. Peço força sobre os meus irmãos. Vai curando aqueles que estão enfermos agora, em nome de Jesus. Eu clamo pela vida do Ronei nessa hora, peço força do Espírito Santo sobre o meu irmão, sobre a casa dele, sobre cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos anjos do Senhor sendo enviados nessa hora para cada lar, cada casa, guardando, abençoando. Que a graça do Senhor, que as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada vida, sobre o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós vamos trazer para vocês mais informações acerca das mudanças que vão acontecer. Fique atento. Nós vamos colocar nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Deus te abençoe e tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.